Povo, vamos terminar aí essa aula, esse capítulo 10, vamos ver aí as revoltas regenciais, falei de duas ontem, falta falar aí só de mais três, rapidinho, prometo, rapidinho, vamos ver sempre o básico, né? As principais informações que você deve saber aí para um pouco do entendimento da história deste país, tá certo? Então vamos lá ver as revoltas regenciais, vimos a cabanagem, a balaiada, não é? Pará, Maranhão. Vamos voltar aí, ó. Vamos voltar a 1835, na cidade de Salvador, Bahia. A revolta dos malês. Uma revolta que a história escondeu durante um tempo, né? Mas ela está aí novamente nos materiais didáticos. Revolta dos malês. É importante porque já vou te tacar já vou te tacar atacado, já vou te tacar o ponto principal. É uma revolta de escravizados. É uma revolta de escravizados que vieram da Nigéria, não é? E eram muçulmanos, eles eram islâmicos, sim. Eles eram escravos alfabetizados, sabiam escrever árabe, né? Em 1835, resolvem aí, né, fazer uma revolta na cidade de Salvador, né, para ter aí a separação do Brasil. Um número de escravos, né, conversavam por meio de mensagens, né, escritas todas em árabes, né, eles planejavam tomar a cidade, matar ou escravizar donos de fazenda, brancos, pardos, né, e tomar e construir lá um país onde se pudesse praticar livremente a sua religião. Olha essa revolta feita por escravizados islâmicos, onde queria a separação do país para praticar a religião, né? 1835, né? Seguinte, vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você não tem nenhum país islâmico aqui, né? Não vai dar certo. Porque uma escrava vai relatar esses escravos, que esses escravos estavam conspirando. Eu não lembro o nome da escrava, Guilhermina, não lembro. Meu Deus, tem hora que eu esqueço, que eu venho meio no improviso aqui, viu? Tem hora que eu esqueço. Mas o que acontece? Uma escrava vai denunciar os escravos, né? Falando que eles estão planejando uma revolta, né? Esses escravos, e quando esses escravos sabem, né? Quando eles souberam que eles estavam sendo denunciados, eles se espalham, eles fogem, né? Mas a polícia já estava de prontidão. Então você tem esse movimento duramente reprimido pelo Império Brasileiro, né? Alguns escravos, acho que 4 escravos foram mortos, né? Outros foram condenados às chibatadas. Teve um que foi condenado a 1.200 chibatadas. Meu Deus, morreu. E outros foram para a África, foram deportados para a África, né? Então você tem essa revolta que não dura lá muito tempo, foi em janeiro de 1835, dura de um dia, né? Dura. Mas ela é importante porque ela é uma revolta escravista, certo? Guardem isto. Uma revolta escravista, óbvio, de cunho popular, né? Revolta. Deixa eu ver. Sim, e depois, né, você teve a proibição da circulação de um número X de escravos à noite, né? Proibir as danças escravos, tal. Por quê? O olhar do império com desconfiança, você vê esses escravos todos juntos, né? Pode ser aí um sinal de revolta. Você tem essas consequências aí para a população escravizada. Beleza? Revolta dos malês. Vamos mudar aí. Você tem também em Salvador, na Bahia, uma outra revolta, né? Em 1837-38, você tem a Sabinada. Sabinada por causa do líder, né? Francisco Sabino, que se revolta contra o governo conservador regencial. Olha lá, 1837. Se você lembrar do período regencial, 1837 foi quando houve a renúncia do Diogo Feijó e entrou o Araújo Lima. Lembra o Araújo Lima, que era conservador? Então é uma briga política, né? Os liberais se revoltam contra o governo
regencial. E eles inauguram a República Baiense, né? Que teoricamente seria até a posse de Dom Pedro II, né? Só que você tem aí uma repressão em 38, também por parte do Império, com apoio ali daqueles senhores de engenho, né, dos conservadores baianos, tá? Mas você tem aí também essa outra revolta, bem pouco comentada, né? Essa outra revolta aí de cunho liberal, beleza? A Sabinada. E a mais famosa, a Farroupilha, tá? Que dura 10 anos, ó, vai de 1835 a 1845, tá? Começa em 20 de setembro de 1835 e vai até o segundo reinado. Começa no Rio Grande do Sul, depois se espalha ali por Santa Catarina, não é? E acontece o que? Essa Farroupilha aqui é uma revolta de caráter elitista. Ora, você tem no Rio Grande do Sul as charqueadas, aqueles estancieiros, sim, aqueles donos de terra, né, que tem lá o seu gado e fica vendo o gado crescer, né, e produziam a carne seca, o charque, né? Lembrando que nessa época você não tinha aí frigoríficos, né? Então você tem a produção do charque. Problema, o charque brasileiro era mais caro que o charque uruguaio, o charque internacional. Então, por exemplo, para o charque brasileiro, até ele chegar no Rio de Janeiro, era cobrado ali altos impostos. Enquanto o charque internacional, baixíssimos impostos. Eu não lembro o número direito, mas acho que o charque brasileiro era 25% de imposto. E o charque uruguaio, 4%. Então, qual você iria optar por comprar qual charque? Óbvio, o charque uruguaio. Esses estancieiros, então, esses donos aí de terra, resolvem aí lá no Senado mandar uma proposta de lei para abaixar o charque, o imposto do charque brasileiro. E não dá certo, isso não dá certo, eles voltam, se reúnem e começam a revolta que vai ser conhecida aí como a Guerra dos Farrapos ou a Revolução Farroupilha, né? Isso mesmo, é uma revolta então de cunho do imposto, né? Imposto cobrado por esses produtos aí, que eram os principais produtos do Rio Grande do Sul. Você vai ter dois líderes, né? Você vai ter a formação de uma república, a República Rio-Grandense, aí você vai ter um líder muito famoso, né? Bento Gonçalves, né? Que hoje é a cidade, né? O vinho, né? Bento Gonçalves é o líder da revolta. E depois um italiano que foge lá da Itália, ele ajudou, era maçom, ajudou aí na formação da unificação da Itália, né, que foge aqui para a América do Sul, vem para o Rio de Janeiro, depois tem uma quest enorme, né, que é o Giuseppe Garibaldi. Sim, Giuseppe Garibaldi, que conhece e se apaixona pela Anitta, não é o Show das Poderosas, não, Anitta Garibaldi, depois vira Anitta Garibaldi, né? Tem um amor tórrido com Anitta Garibaldi, vai para a guerra dos farrapos, foge do Império Brasileiro, né? É um romance feito aí que existiu, Giuseppe e Anitta, né? Lá em Santa Catarina formam a República Juliana, dura pouco, né? Mas existiu, certo? E depois de 10 anos de batalha com o Império, que ele chamava os imperiais, né, que ele chamava os brasileiros, esses federalistas aí do Rio Grande do Sul, depois de várias campanhas militares, você vai ter as negociações para o fim da guerra. Aqui você vai ter de novo a figura do que eu falei já na outra revolta, né, o Duque de Caxias, né, e você tem o fim dessa revolta farroupilha. E os líderes, o que acontece com os líderes? Eles são anistiados. Você acaba com essa revolta na diplomacia. Quem era do exército dos farrapos vira do exército brasileiro. Olha só, e são arrumados os impostos. Olha que maravilha, revolta elitista, né? Quando a revolta é meio de gente pobre, povão, né? Quando a revolta é de rico, é ali no papelzinho, mas vou parar antes que me chamam de comunista, tá certo? Então, ó, você tem 10 anos dessa revolta do Rio Grande do Sul, separatista, elitista, contra os altos impostos do charque. Olha aí, Bento Gonçalves, né, do lado esquerdo, do outro lado direito, aí o Giuseppe Garibaldi. Tá bom que essa foto é um pouquinho depois, tá?
da revolta, que ele já tá velho aí, né? Mas aí o Giuseppe Garibaldi e aí o exército dos farrapos, né? Que muita gente pobre, né? Vocês tinham os lanceiros, pesquisa aí sobre os lanceiros negros, né? Que é um dos episódios mais marcantes da Revolta Farroupilha, né? Bom, enfim, pesquisa aí, lanceiros negros, né? Você teve várias revoltas, então você teve uma participação popular? Teve, né? Mas quando acabou a guerra, eles cagaram andar por, né? Para esses farrapos, né? Mas assim, a revolta ela é de caráter elitista. Beleza, meu povo? Então, galera, é isso. Falei. Tranquilinha a aula. Pega esses principais pontos aí que eu falei. Se é popular, se é elitista, separatista, né? Os motivos. Peguem esses principais pontos, os motivos. E saber que seu Brasil foi feito não só em flores e algodão doce e unicórnios, mas com sangue, morte, revolta, tristezas, tá certo? Você tem que saber da história do seu país. E aí que a gente também teve muitas revoltas. E essas que a gente está estudando são as revoltas regenciais do período da regência, esse período instável de crises. Beleza? Dúvida lá no plantão. Depois se preparem aí para a nossa aulinha online. Beleza? Muito obrigado, abraço.